esse intertravamento? Pode, eu já usei. Só que por padrão você tem que usar a de entrada de serviço, a de estado de serviço, porque na externa 1 e 2 você não tem 12 volts, você tem 5. Tanto é que vai ter um conector aí, um desenho de um conector desse, informando tensão de 12 e tensão de 5 volts. Está lá adiante. Estado de serviço da impressora. É porque eu não me lembro se é J13, eu não me lembro aqui de cabeça, mas tem aí. Entendeu? Então aqui, gente, alguma dúvida, alguma pergunta sobre a conexão aqui? Bom, detalhe, por que ela utiliza encoder para funcionar? A videojet precisa de encoder para funcionar? Não necessariamente. Por quê? Porque na verdade, o que é que eu tenho? Eu tenho um produto variando lá na esteira. Ou, no caso do videojet das rotuladoras da linha de vidro, eu tenho um cabeçote onde dentro da impressora, dentro da rotuladora. Ele já pega o produto ali no próprio carrossel. Mas eu poderia ter, na verdade, a minha impressora na saída do meu processo, como lá na linha de PET, eu tenho lá no transporte, já saiu rápido, já envasada, bonitinha, já está lá no processo. Enfim, o que é que você tem que ter em mente? Na verdade, eu tenho variação de velocidade desse produto, ou lá dentro do carrossel, ou na esteira, transportadora, não importa onde, mas eu tenho variação de velocidade. Quando eu tenho essa variação de velocidade, por exemplo, a minha impressora está parada aqui, a minha rotuladora está parada aqui, eu vou colocar ela para funcionar. Entrou garrafa, ela rotulou e essa garrafa está saindo. No momento em que ela começa a funcionar, que ela parte do zero, parada, ela vai levar um tempo partindo em baixa velocidade, aí aumenta e chega a nominal de 34.000, vamos supor que esteja pré-ajustado. Aí ó, manda ver, 34.000, daqui a pouco está em automática selecionada, o PZ deu uma lacuna, faltou um pouco de garrafa na entrada, ela automaticamente controla a velocidade da rotuladora, essa velocidade baixa e consequentemente a velocidade cai na saída também, enfim. Você vai ter a impressão mais lenta, porque o produto está passando mais devagar. Aí daqui a pouco encheu a garrafa, ela aumentou novamente, enfim, você vai ter variações de velocidade. O que é que o encoder faz? O encoder, o que é o encoder? Erroneamente chamam por aí de sensor. Encoder não é sensor. Encoder é um transdutor de deslocamento, de posição. O que é um transdutor? É alguma coisa que transforma um tipo de movimento ou um tipo de sinal em outro. No caso do encoder, o que é que ele vai pegar? Ele está ligado através do acoplamento, que eu vou mostrar para vocês aqui depois, mas vocês já conhecem aquele acoplamentozinho laranja, né? A finalidade é só compensar a diferença mecânica ali do eixo do encoder com o eixo da máquina. E ele pega isso, absorver a vibração. Então o que é que ele vai fazer? Ele vai transmitir a velocidade da máquina para o eixo do encoder, que vai girar proporcionalmente à velocidade da máquina. Quando ela aumentar, ele aumenta, diminui também, porque vão estar ali acoplados um ao outro. Então o que é que ocorre? Quando ela gira uma quantidade de pulsos, ela gira um trem de pulsos. No caso desse encoder da gente, que é 5.000 pulsos a resolução, se você pegar aquele eixozinho e fizer só isso, ó, deu uma voltinha, ele girou 5.000 pulsos. Então é super sensível. Imagina ele lá rodando em alta, bem veloz, quantos milhões de pulsos ele não está gerando por minuto. Tanto é que, quando você chega nesse grupozinho de LEDs aqui, você vai ver, no grupozinho de LEDs, você vai ver que você tem um LED onde você visualiza o sinal do encoder. Isso, XT. E você vê esse sinal do encoder aceso direto. Oh, como é que está o sinal se está aceso direto? Bom, na verdade aqui a frequência é altíssima. Quando está selecionado encoder interno? Não pisca, porque o encoder interno na verdade é um sinal de clock que tem na placa, a placa gera. Eu vou chegar lá, você vai entender como é que funciona melhor isso. Aqui, ó. Então você tem, eu já vou introduzindo tudo de uma vez aqui, viu? Vou introduzindo tudo de uma vez, vocês... E aí, mano? Você tem o grupo de LEDs. Hã? Não entendi. Azul? Ah, dá, mas é porque... Dá. Não, eu vou botar, não, pera aí. Eu vou colocar aqui o zoom. Não, eu vou baixar aqui. Deixa eu ver aqui a qualidade. Aqui, pronto, aí, ótimo, que maravilha. Rapaz, a câmera Sony é não é essa bufa que tu tem aí não, Ivan. Tu disse que é uma câmera, isso aí não é uma câmera. Olha o que é que ocorre. Quem é que eu tenho aqui? PD1. P aqui não é de peido. Esse P é de Product Detectation 1, ou detector de detector de produtos 1. O que é que ocorre? Toda vez que você passa a mão ali na frente do sensor detector de produto, ou passa o produto que é detectado, ele acende aqui. Então você monitora, aí, com certeza. O que é que ocorre? Você tem aqui a detecção de produto. Ah, o videojet não está imprimindo, primeiro passo. Está indicando falha? Não. Então vamos por partes. Inicialmente ele precisa saber que o produto está na frente para imprimir.
Ele está sabendo? Não sei. Como é que ele sabe? Bom, sabe através do detector de produto. Passa a mão lá na frente do sensor. Se o sensor já não acendeu, você já vê que o sensor está com problema. Ou o cabo não tem alimentação, vamos supor. Então o que é que você faz? Você pega e vê. Não está funcionando o sensor? Não. Será que é o sensor? Será que é o cabo? Você vem lá dentro, testa a tensão lá na saída. E aí o que é que faz? Você pega e observa. Você observa se realmente ele está mandando sinal. Se estiver mandando sinal, beleza. PD1 vai piscar. Vai piscar, PD1 vai piscar. Ah, PD1 está piscando, mas não está imprimindo ponto. Vamos por partes. A impressão naturalmente tem que estar ligada. Está ligada a impressão? Tá. Bom, está ligada a impressão. Está detectando o produto, não está imprimindo. O que é que ocorre? Vamos para o encoder. Não, Russo, eu corri isso aí com você um dia também, não estou. O encoder. Então assim, o que é que ocorre com o encoder? Você vai girar a máquina e o encoder vai ter que sinalizar aqui na placa que ele está girando. Esse zoom aqui é horrível. Aqui, XT1. Input aqui, ó. Por experiência, entrada. já tive problema desse encoder achando que o encoder estava bom, mas na parada, ele aceso, mas na parada, porque parou, por coincidência, no ponto que ele envia um pulso. Isso. Aí eu olhei, não, cacete, tá bom. Tem que Quando girar a máquina. Rodar, a máquina aí em alta. Em Não, alta não ele vai mandar tantos pulsos que você não vai Isso, não vai. Você tem que parar a máquina aí, dando um toquinho, não passo a passo, só para ele, ó, eu achava que saber o era sapo. funcionando. Isso, Mas não. porque o encoder deu, É. para um, Isso. Já peguei também esse problema. O que é que ocorre? Tem que observar esse detalhe. módulo é XT1 é módulo? Não, é XT. É XT. Então, é XTS. Então, o que é que ocorre? Só são esses dois sinais. Esse detector do produto, esse do encoder. Então, o que é que ocorre? Esse XTS, ele vai oscilar numa frequência tão alta que para um encoder que esteja em curto ou um bom, você não vai distinguir, porque ele vai ficar parado. Aí como é que eu vou saber? É necessidade de você fazer. E você para a máquina, dá um toquinho no passo a passo. Aí você vai ver que esse ST vai ter uma hora que ele vai ficar vibrando, vai ficar oscilando, mas tem que ser um toquinho de nada mesmo, só para a máquina fazer assim. É tão sensível que se você quiser, você manda só o cara pegar. Se tiver aberto, claro, dá mais trabalho, lógico isso. Mas eu estou falando só para você ter uma ideia de como é tão sensível. Você pegar a correia ali embaixo e der um toquinho, ou até bater às vezes na impressora, ele já pega, na rotuladora, ali no mecanismo, ali no acoplamento, ele já pega e já oscila. Já modula, perfeito. Então é o seguinte, veja se o acoplamento não está quebrado, porque às vezes o acoplamento lasca, ele é flexível ali, ele quebra, lasca ali aquele acoplamento. Ah não, o acoplamento está beleza, está parafusado direitinho, não está deslizando, porque às vezes o acoplamento está bom, mas o parafuso está folgado, ele fica deslizando e não transmite o movimento da máquina para o eixo do encoder. Ah não, está tudo beleza, o acoplamento está legal, está parafusado, está tudo direitinho, bom, então dá uma gira no passo a passo aí, não funcionou aqui, então o encoder está em curto. Se estiver direto, está em curto, se estiver apagado, está aberto. Aí pode ser encoder? Não, de repente pode ser o cabo pode ter se danificado, que geralmente não ocorre, mas assim, pode ter sido a conexão com o borne na tomada interna. Você tem 1001 possibilidades aí. 1001 possibilidades, você tem uma meia dúzia de possibilidades aí de coisas para poder verificar. Mas em geral você vai ver que é o acoplamento. Aquele acoplamento ali dá problema, tem a questão mecânica, o eixo quando está assim, ó, chama o mecânico, manda ele alinhar, porque senão vai alinhar o acoplamento e vai quebrar mesmo. Força demais. Você pega um muita gente com problema, você olha tudo funcionando, encoder, sensor, tudo funcionando e a porra dando pau lá, falhando, entendeu? Não é nem um pé de pico, uma porra de chibata. Uma folga, um acoplamento com o eixo. Isso, fica girando. É, impressão intermitente. Impressão intermitente. Ele vai rodar, o encoder vai girar. Mas no momento que a folga não conseguir fazer o encoder acompanhar a máquina, nesse momento a impressão não vai. Não vai pegar na aí tá lá imprimindo o papel, daqui a pouco falhou. Isso. Aí porra, só falta você que aí é melhor você tirar a tampa lá e ficar olhando com o dedo. Porque por aqui você não vai pegar, pela frente aí você não pega. Isso. Outro macete. O operador ele chama e diz assim, tá imprimindo 2 vezes no rótulo. Já cansei de pegar essa falha, sabe o que é? É o sensor. Porque assim, o rótulo ele é um pouco ovalado aqui no início. Quando o sensor está aqui em cima, às vezes ele pega o início e o final do rótulo. Aí ele dá 2 pulsos para cada rótulo.
E aí o que é que você tem que fazer? Isso, é do sensor. Aí você tem que abaixar o sensor. Não deixa ele pegar cada ponta não, porque às vezes fica falhando, dá duas impressões. Isso, exato, do formato do rótulo, perfeitamente. Então, beleza, isso aqui, gente, é fundamental para você diagnosticar a falha quando ele não está imprimindo. Aí você diz assim, não, André, mas eu fiz o teste lá com o passo a passo, o ST está legal, o acoplamento está beleza, está funcionando realmente, está detectando o produto, a impressão está ligada, mas não está funcionando, pode ser a fonte. Ele pode ter quebrado o resistor lá na ponta da placa defletora da fonte de alta tensão. Pode ter quebrado o resistor lá na ponta, ou pode estar quebrado também cá. Mal encaixado eu não digo porque aquilo ninguém mexe, uma vez que encaixou aquilo ali, fica eternamente, ninguém mexe naquilo ali, não tem porquê de você mexer. Aí pode ser a fonte. Os UHS que a gente instalou no início do ano aí, que eu instalei com um cabuloso lá da Videojet, deu problema, a gente instalou. No turno 1 deu problema no turno 3. Fonte de alta tensão. E mais fonte de alta tensão? Vocês, eu não sei quem foi que chegou pra mim, eu acho que foi Fábio Caveira e sim Amari. Tá sujando o cabeçote demais. Na hora que a gente liga, ele já joga a tinta e ele, rapaz, vocês comeram mosca aí, vocês mexeram, foi no horizontal, no vertical, desalinharam. Não, rapaz, mas não tá, se você ver aí, eu digo, poxa, não tem condição. Quando eu olhei, foram dois problemas que ocorreram, os dois Videojets, um ocorreu num dia, o outro ocorreu no outro. Um foi alta tensão, parou de imprimir, era a fonte mesmo, e o outro foi o nozzle, meu irmão. O nozzle, ó, o jato tinha que sair aqui, saía uns 45 graus desviados para a esquerda. Aí eu liguei pro cara, rapaz, infelizmente você vai ter que mandar. Agora, a fonte, a gente já detectou que tem uma série com defeito. Isso aí não tem como correr. Pode, a gente não vai nem esperar chegar essa daí, a gente já vai mandar uma fonte para vocês. É igual eu vou adiantar aqui com a fonte do outro que está com o nozzle, a gente não tem o nozzle para repor, eu vou adiantar, passo para outro, depois você manda a fonte e o nozzle, eu libero outro. Mano, antes que você saia dessa parte de análise de detecção de impressão, se é encoder, se é sensor ou não, eu estou tocando esse assunto com vocês, essa questão muito mais de experiência de problemas que eu estou existe uma forma também, né, Mário, de a gente identificar e a gente condenar logo o encoder na dúvida. O sensor é mais fácil a gente identificar, o encoder fica um pouco mais difícil. Como, Mário? Jogando ele interno e botando para noite. Eu vou mostrar para vocês. Se for o encoder também, outro detalhe, não precisa se perder uma eternidade com a máquina parada não. Detector, ou até digo mais para você, você pode até na hora que começou a deixar de imprimir, você ainda está analisando, bota interno, deixa a máquina rodar e você fica analisando, para não perder tempo. E como é que eu boto? Vou fazer logo agora aqui, já que a gente aproveita o bonde andando aqui. Ao lado dessas chaves cadeantes, você vai ter um grupo de LEDs, tem aí, me parece que próximo dessa página aí, quando eu acho mais para frente, ele tem uma parte em que ele fala desses LEDzinhos todos aí. Fala todos esses LEDs aí? Dá o significado de todos. E cá adiante, do lado direito, você vai ter um grupo de LEDs. E esse grupo de LEDs, LEDs o quê? De strapzinhos. Você vai ter o grupo de straps. Fazer com uma lupa em cima da placa aí, né? Essa situação. Deixa eu diminuir aqui. Então assim, você vai ter um grupo de LEDs, de strapzinhos, onde você vai fazer a seleção do funcionamento do equipamento. Se ele vai funcionar com encoder externo ou com encoder interno. Ele está mais para cá, ó. Ele está mais para cá, está quase no cantinho aqui. Mas assim, ó. Eles ficam aqui. E43, o de cima, e E44, o de baixo. E43 é selecionado para o funcionamento com o encoder externo. E o E44, que é o de baixo, é para funcionamento com encoder interno. Então, E43 externo e E44 interno. Aí você diz, poxa, mas aí eu quero botar a máquina para rodar, eu estou analisando ainda, ou de repente eu até já vi que realmente o encoder está ruim. Como é que eu vou fazer? Você passa o strapzinho para o de baixo, que é o interno, e vai lá na programação, que eu vou mostrar como é, e passa para interno. O jumpzinho, para o 44, e vai lá na programação e passa para externo. No manual aqui fala, você vai lá em editar 3, aí entra em preparar impressão, e aí vai ter lá seleção de encoder. Ele vai te dar 3 opções em F1. Encoder automático, encoder interno, encoder externo. Você seleciona interno. Inclusive quando você seleciona, ele ainda lhe dá uma mensagem de alerta. Ele diz, ó, observe fio ponte. Justamente para você trocar. Já foi lá na placa. Isso.
Aí tem que Só essas duas faz antes de mudar. Não, tanto faz. Antes ou depois. Eu digo que quando você vai mudar, não há necessidade de uma ordem. Há certos casos também, viu? Mas não pelo já. Há certos casos que eu já vi trocar o janto, trocar o janto e não ir lá, mexer lá no coisa lá. Aí não vai dar certo. isso. Agora, mas eu não lembro se ele respeitou o jump ou a programação. Não lembro. Entendi. Isso aí é bom até a gente depois fazer um teste Tem lá. uns macetes aí. E uma coisa interessante também, Giovanni, que eu já vi. Quando você sai de interno, vai pro externo, ele não dá. No momento em que está sem um e nem outro, né? Porque ela não vai saber Então, o que digamos, é. o jump já está para externo, aí você tirou da opção de interno, você vê o jump. Certo. Está rodando interno. Já observei isso também. Aí tirou o Ela jump não dá. de interno, vai rodar externo. Aí você faz a seleção lá, você seleciona externo, mas não vai dar. Entendi. Eu já observei isso É acontecer. um parâmetro lá que você tem que habilitar sensor de alta velocidade. Não, eu já observei isso acontecer assim. Quando você tira. Eu já observei o seguinte. Quando tira o sensor, quando você tira o fio ponte, nesse momento ela não vai imprimir. E quando você coloca, por exemplo, se você tirar de externo para interno, igual você está funcionando, você está fazendo só um teste, você tira de externo, você tira o trapzinho de externo, ele está rodando lá, ele não vai funcionar porque nesse momento está sem referência, não sabe se é interno ou externo, não funciona. Quando você bota interno, ele ainda não funciona porque você não mudou a programação, aí só vai mudar depois que você bota a programação. Certo, mas nesse caso você para a máquina, como eu já vi aqui, aí você vai botar para Interno. Você muda lá interno, só que você não mexeu na programação. Eu já vi casos desse, agora não me recordo se ele estava botando estava, agora não lembro se ele estava sem encoder. Um código no lugar. Eu não lembro se ele estava respeitando. Quem é que ele primeiro ele visualiza, quem é que ele respeita? O jump ou A seleção. Não recordo. Mas ele já estava interno. Já vi diferente, um do outro. Sei. Já vi diferente. Agora eu não lembro se ele respeitou o jump ou. Entendi. Porque falha não deu. Não deu. Não ficou falha. Você tem, que eu esqueci de falar aqui, deixa eu falar para vocês. Eu acho que quando você faz o jump, o sinal no físico ali que você está mandando para um outro lugar, para falar. O ar-condicionado que você a seleção ali no display seria a habilitação dessa porta quando está chegando o sinal. Mas é isso que é bom. Eu acho que se você não fizer a habilitação dessa porta ali, você não olha lá se realmente o que é que ele vai obedecer. Ou se ele vai indicando uma eu acho que vai ser o dois mesmo. Vamos adiantar aqui, porque ainda tem uma porção de coisas. Talvez não dá. Isso. Se tiver Eu entendo que não vai dar. um jato tiver uma função, talvez não dá. Você tem dois manômetros ali. Você tem, na verdade, vacômetro. Um manômetro à esquerda, onde você vai medir a pressão de trabalho. A pressão de trabalho dele é de aproximadamente 40 psi. E você vai ter o vácuo que vai ficar entre 13, aqui é o 10, 11, 12, 13. Vai ficar entre 13 e 15 polegadas aqui de mercúrio. Então o que é que ocorre? Se você for fazer uma preventiva no videojet, uma inspeção e tal, dê uma olhada se esse vácuo está entre 13 e 15. Isso aqui não mexa, pelo amor de Deus, no futuro nada que leve a você ter variação aqui. Porque uma vez calibrado isso aqui, não incorra no mesmo erro que eu, que mexi na válvula reguladora de pressão, inclusive no dia que teve treinamento de videojet foi a graça. Porque eu falei mesmo, eu digo, olha, eu faço assim, não, tá errado, não é assim, por causa dele. Eu digo, não, eu estou falando que eu faço assim, ele não faço. Eu tive um problema aqui no videojet. 13 a 15. Eu tive um problema no videojet à noite, um problema de base no videojet. E nessa noite eu não tinha videojet não. Tentei ajustar e ia fazer o quê? Ia perder até aquela perda para fazer uma calibração, fazer coisa como mais. O que eu fiz? Através da pressão, eu ajustei uma fase, a melhor fase do você lá na você pode dar pressão, você entra lá no. Exatamente, e consegui fazer a máquina rodar de manhã, sendo que ela estava desregulada, a fase oscilando muito. Sabe o que é que você pode fazer? Sabe qual é o outro macete? Eu já fiz de ajustar a pressão lá também, olhar se ela está normal, e ter uma fase melhor. Observar lá o controle de fase. Você pode fazer o seguinte, você entra no controle de fase, ajuste de bocal,
E muda sem olhar lá. Ó, Não, você aumenta, só piorou, na aí você fase. diminui, quando diminui ela estabiliza. Olha na fase. Autofase. Não, olha na fase. Entra no Sim, lá, sim. local. Mas E você aí, olhando no cabeçote não, né? Ah, sim, mas no LED. Ah, no LED, sim. Quando a fase parou você tem de duas oscilar, formas. parou de oscilar, Ah, aí ela parou de oscilar um pouco, né? Continuou certo, ainda. entendi. Ela foi lá na Já pressão, fiz isso. aumentei um pouquinho a Isso, pressão. já fiz isso. Aí ela piorou, aí fui diminuindo um pouco a pressão. Quando ela estabilizou a fase, com a fase Certo. mais estabilizada, eu sabia que o equipamento estava todo descalibrado. eu já fiz, isso é um macete, eu já fiz. Você mexe na pressão no ajuste de blocal. Todos ajustados, eu sabia que eu precisava. Só que o que eu queria? Eu precisava da renovação. Então eu procurei, através do ajuste de blocal e ajuste de pressão, procurei uma melhor fase Eu sei, para poder. para que a máquina rodasse. Consegui. Mas cheguei de manhã, até chamei você e falei, olha, sua merda não conseguiu agora, tem um jeito lá. Isso aí Aí já tem coisas assim que não é participativa. não, o cara faz, mas tem que ter, eu vou mostrar a situação Eu, também. na realidade, entre aspas, eu sabia que estava errado, mas eu tinha noção do que eu estava fazendo. Eu estava procurando um ajuste melhor para uma fase para que a máquina conseguisse pelo menos chegar numa fase que estava Bom, eu vou, porque tem muita coisa, eu vou chegar a isso aqui agora. Não, mas Hã? eu só não dá não. Não. Como você conseguiu passar? Muito rápido. Só tinha Pitoco e Giovanni Novato. Mas é muita informação. Dá não. Olha, que você um dia faça só teórica. Talvez você consiga. Talvez, porque no curso normal, treinamento normal, são 3 dias. 2 é de teórica. Ainda tem a parte de programação e tudo mais. Muito pequeno. Não, porque a ideia de agora era o seguinte, era fazer só uma noção básica pessoal para limpeza de cabeçote. Mas isso tudo que você está passando e que você não vai conseguir passar? Não dá para passar sem você trocar. É básico. Ó, vamos adiantar aqui, ó. Tem uma coisa que eu quero passar para vocês aqui, inclusive, se você que está mais assim por dentro lá, atentem a esse detalhe. Troca de solvente de tinta. Tem uma forma de você fazer isso, não é só pegar lá e botar de qualquer jeito. Ó, por que não? Como é que eu vou fazer a troca de solvente de tinta? Você pega o vasilhame de tinta, eu vou dizer depois como é que funciona a detecção do nível baixo aqui. Você pega o vasilhame de tinta, e aí você pega, eu faço geralmente assim, faço um orifício com a chave de fenda, pego um rótulo de corpo, aí venho, meto o dedo, removo ali o que eu posso e jogo para fora com cuidado de não cair nenhum pedacinho de plástico, nem da parte metálica ali, para não contaminar, porque senão o que é que vai ficar? Ele vai ficar sedimentado cá embaixo. Na hora que houver uma sucção aqui, que houver essa solicitação de tinta, ele vai ficar na pontinha do filtro de tinta. E não vai dar condição dessa tinta, ou pelo menos a maior parte dela, ser succionada. Aí o que é que vai ocorrer? Não vai encher o módulo, ele vai dar... ele pode succionar e lá na frente... tem que ter cuidado. Outra coisa, com solvente é mais fácil. Com solvente eu pego assim, boto ele aqui, tiro a tampa, boto meu dedo aqui e faço assim. Até porque ali é bem... E não precisa você remover. Desde que ele não tenha nenhum pedaço fragmentado, você pode botar até para dentro. Tanto a tinta como um solvente. Porque ele é um plástico que fica muito aderente ali, ele não solta com facilidade. O problema é quando o cara fica tirando pedaço. Para deixar todo limpinho ali, não precisa fazer isso. É só o suficiente para poder encaixar o tubo de mergulho. E nesse caso, muito cuidado quando tirar o tubo de mergulho, para não sujar a desgraça do vídeo evento. Então vocês sujam tudo, a merda toda, eu fico puto da vida quando eu falei pra mim, tá tudo sujo de tinta lá, cara. Tudo sujo de tinta é horrível. E aí, resultado. Um macete aqui muito importante, ó. Eu tive um problema uma vez com o videojet, sim, deixa eu dizer pra vocês, nessa válvula reguladora aqui, é chamada válvula reguladora de pressão de tinta. Nunca mexa nisso aqui, para tentar resolver qualquer problema que está dando, qualquer falha, porque... não mexa. Não mexa. Mas aí o cara tem que saber o que está fazendo, porque ele vai ter que entrar numa tela, inclusive, para monitorar se a pressão está mais alta ou mais baixa, né? Que ainda tem um detalhe, mesmo que você pegue, se você pegar e não entrar na tela lá, e só ficar olhando para a fase mexer aqui, você desajusta, ele vai dar problema. Você tem que entrar naquela fase, naquela tela, porque naquela tela é o seguinte, tem um problema, você não pode permanecer muito tempo naquela tela, porque o videojet entende que você está fazendo uma calibração e ele descalibra se você passar muito tempo. Então você tem que testar, você pode até ajustar aqui, mas ficou bom, entre naquela tela e depois confirme com entra e saia, para ele adotar aquela pressão. Marcos Salato passou esse macete pra gente, ele disse, não entra naquela tela. Ele retorna ele adota como sendo aquela pressão agora de funcionamento. Aí o que é que acontece? Se você pegar agora e
mexer nesse regulador de pressão aqui, você vai desajustar as pressões que foram feitas os ajustes foram feitos inicialmente. E aí ele vai dar problema, não se mexe nisso aqui. E aí o que é que acontece? Lá naquela tela, quando a gente entra, faz o ajuste, confirma, beleza. Aí o que é que eu quero passar para vocês aqui, que é interessante, ó. Quando você trocar a tinta, o vasilhame de tinta ou de solvente, tenha muito, mas muito cuidado com essa conexão aqui. Você vai ter aqui essa conexão superior do tubo de mergulho, você vai ter duas conexões. Uma que é do borbulhador, que é justamente para fazer a detecção do nível baixo de tinta ou de solvente, eu vou mostrar como é isso aqui. E você vai ter essa outra conexão, essa encaixada, mas a outra conexão é enroscada. É enroscada aqui. E aí o que é que acontece se essa conexão ficar folgada? Se a conexão ficar folgada ou se a parte superior do tubo ficar para fora, como está aqui. Se a parte do tubo superior aqui, de mergulho, ficar para fora, até se ela ficar para fora mesmo aqui, você botar aqui mais alguns centímetros, não vai ter nenhum tipo de implicação. Vai e não vai. Eu quero que vocês entendam o seguinte. O que é que você tem aqui? Solvente, né? É um componente muito volátil aqui. Esse solvente aqui é a base de butanol, metanol, tem uma série de coisas. Eu vou mostrar inclusive os dados aqui dos componentes desse solvente e da tinta, vocês vão ver depois aqui como é esses componentes. Então o que é que ocorre? Se você tem uma folga como tem aqui, vai ocorrer a evaporação dos componentes voláteis desse solvente. Da mesma forma na tinta, se você deixa isso folgado, vai evaporar os componentes voláteis. Que componentes voláteis são esses? Bom, é como acetona, um álcool, ele de repente você deixa estampado, ele perde aquele cheiro, né? O componente volátil dele ali, aquela parte química dele, e ele passa a não ter o mesmo poder de dissolução da tinta. Então você vai adicionar, ele não vai dissolver a tinta, ou vai dissolver muito pouco. Aí resultado, um dia me chamaram, mas antes de eu contar essa experiência, deixa eu concluir aqui. O que é que ocorre? Ah, André, mas está folgado aqui, está evaporando. Sim, mas só que o nosso processo é muito rápido. Muito rápido. Em que eu me refiro rápido? Rápido em relação ao consumo. O VidaJet funciona a semana inteira, os 3 turnos, sem parar. Então você bota um vasilhame desse de tinta agora no turno 1, amanhã você vai precisar trocar. Já no turno 2, ele dura pouco mais de um dia. Então não dá tempo essa pequena folga aqui evaporar os componentes a um nível que vai realmente interferir na dissolução da tinta aqui quando ele tiver que corrigir a viscosidade. Não vai, então não tem problema. Está folgado, está com defeito, precisa ser trocado, precisa, mas não vai implicar. E o que é que vai implicar realmente? É essa conexão aqui. Pelo amor de Deus, quando vocês trocarem o solvente, veja se isso aqui está encaixado, enroscado direito. Porque uma vez me chamaram lá na linha 2, quando eu cheguei, o VidaJet estava com tempo de preenchimento longo demais. O manual fala que uma das causas para esse tempo de preenchimento longo demais, é a viscosidade da tinta. Ou seja, a tinta está com uma viscosidade alta, ela está grossa. Então o que é que ocorre? Ela vai demorar um tempo maior para preencher o cilindro de tinta, que é esse componente aqui, ó. Ele vai demorar um tempo maior para preencher o cilindro de tinta, que é esse componente aqui, tá? Essa mangueirinha aqui vem do módulo de tinta, que é essa parte grande aqui, e aqui é o filtro de tinta, o filtro final de tinta. Então ele enche esse módulo aqui, você tem a boiazinha magnética, eu vou mostrar como é que isso é feito, e esse conjunto aqui, ó, compõe o que a gente chama de viscosímetro. Ele utiliza para poder medir a viscosidade da tinta. Essa tinta ela não pode ficar muito grossa. E também não pode ficar uma tinta muito ralinha, ou seja, ela não pode ficar com a viscosidade alta, ou seja, muito grossa e nem muito baixa. Então o que é que acontece? Quando o eletricista cabeça de repolho trocou, ele deixou isso folgado. Só que essa conexão é a conexão onde é feita a sucção do solvente para cá, para o módulo, para poder corrigir a viscosidade da tinta que depois está sendo adicionada no cilindro. Aí o que foi que aconteceu? Simplesmente, em um determinado ciclo de enchimento do cilindro, a viscosidade estava alta, já alta há muito tempo, porque há muito tempo ele estava pedindo já para adicionar solvente e solicitando, mas não adicionava, ou adicionava muito pouco, porque isso aqui estava praticamente solto, cara. A viscosidade da tinta ficou muito alta, e o que aconteceu? Na verdade, quando foi preenchido de tinta aqui, a boiazinha magnética demorou muito tempo de subir e acionar a chavezinha aqui SDSW. Então esse tempo foi muito longo, ele deu a falha, tempo de preenchimento longo demais. E nesse caso foi consequência da viscosidade alta da tinta. Então foi o que eu fiz. Quando eu saquei isso aqui, eu xinguei umas duas, né? E aí peguei pelo macete que eu tenho, pela experiência, eu fiz isso porque eu tenho experiência, eu peguei a cumbuquinha
com o solvente, levantei aqui o compartimento de tinta, coloquei solvente aqui, mas coloquei uma quantidade boa, agitei, ele ficou com a viscosidade bem baixa, porém a do módulo já estava muito alta. Foi o que aconteceu, eu desliguei o videogênico e religuei. Quando religuei, que o cabeçote entra a válvula de tinta, ela succiona, já joga a tinta para cá, mas já jogou tinta para cá bem diluída. Eu não tenho como abrir o módulo para injetar solvente, então eu corrigi o problema dessa forma. Aí ele deu falha novamente, eu tornei a desligar, ele tornou a injetar, adicionou uma quantidade novamente de tinta já bem diluída, pelo solvente que eu coloquei aqui a mais, e aí ó, rodou. Mas você precisa saber que o problema foi causado por isso, simplesmente porque o cara não teve a atenção de olhar essa conexão. Tem que olhar com atenção essa conexão. Então vamos adiantar aqui. Ainda não chegou o suco, não chegou nada, eu não vou comer pãozinho puro para me engasgar. Vai chegar lá, o corredor está bloqueado, você quer rodear para pegar água. Está bloqueado? Tá vendo? Não, vamos comer que eu tô com fome.